Você já ouviu falar sobre alienação parental? Esse é um tema importante, atual e que está relacionado diretamente à família e principalmente aos filhos. Quando um casal que tem filhos se separa, é necessário pensar como ficará a criação e o cuidado com as crianças. Morar com um dos pais pode ser a alternativa que se encontra diante da nova realidade da família. Isso não significa que aquele com quem a criança irá morar seja mais importante do que o outro progenitor. Pensar assim seria colocar em risco a relação com o outro e uma distância que por vezes pode ser irrecuperável. Além disso, quando existe a separação, um dos pais pode passar a denegrir, difamar ou desmoralizar o outro na frente dos filhos ou para os filhos. Isso é o que caracteriza a alienação parental. Alienado é aquele progenitor que tem a relação com o seu filho abalada ou até mesmo destruída por causa das críticas que o outro progenitor faz dele, de forma consciente ou inconsciente. Eu quero trazer aqui dois questionamentos para a gente poder refletir melhor sobre essa temática. O primeiro é o seguinte: o que leva um adulto, um pai ou uma mãe a fazer isso? Vamos pensar que o término de uma relação é normalmente algo sofrido. É algo que faz com que a pessoa tenha que rever toda a sua estrutura de família. E às vezes é importante considerar os motivos que levaram a essa separação, porque por causa deles podem haver sentimentos de raiva, de ódio, de decepção com relação ao ex-cônjuge e a sensação também de que a relação não deu certo, de que houve um fracasso. Muitos tentam lidar com isso colocando esses sentimentos hostis sobre a criança. Às vezes de forma inconsciente, como eu disse anteriormente, mas é uma tentativa de dar conta desses sentimentos. E também uma espécie de vingança, tentando prejudicar o ex-parceiro ou a ex-parceira. A criança, então, acaba sendo uma vítima nessa situação, um alvo. E o adulto quer que ela sinta o mesmo que ela sente pelo ex-parceiro, pelo ex-cônjuge. Então a criança fica nesse lugar. E existem outras maneiras de se livrar desses sentimentos, não colocando eles sobre a criança, mas outros caminhos para tentar resolver a questão de um término de uma relação. Às vezes a terapia pode ser um caminho, um dos caminhos, para que você consiga entrar em contato com tudo que se sente, compreender o que deu certo nessa relação, o que não deu certo nessa relação, os motivos da separação e elaborar então o fim do relacionamento, excluindo a criança desse papel, dessa situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: como isso afeta a vida e o desenvolvimento dos filhos de uma criança? Vamos pensar que antes a criança tinha os dois, o pai e a mãe convivendo com ela. Diante da separação, ela não vai ter mais essa realidade. Ora ela vai estar com o pai, ora ela vai estar com a mãe. Serão raros os momentos que ela estará junto com os dois ao mesmo tempo, como era antes. Isso vai requerer uma adaptação, é um novo período para a vida da criança. Ela tem que entender essa nova realidade, aceitar e se adaptar. Não só ela, mas os adultos também. Isso leva um tempo, não acontece de imediato. Às vezes na casa da mãe ela tem um tipo de organização que pode ser muito diferente do que ela vai encontrar na casa do pai ou da família do pai, por exemplo. Então esse é um momento de grande adaptação. Se além disso a criança passa por uma condição de alienação parental, onde ela vê, por exemplo, a mãe criticando, difamando o pai, é mais uma questão que ela precisa lidar. E é um lugar muito pesado para a criança. É um lugar onde a criança vai se sentir de alguma forma sobrecarregada. Porque como que a criança interpreta isso?
Vamos pensar que ela tem uma mãe que está constantemente criticando o ex-marido, o seu pai. Ela vai entender que ela está proibida de amar o pai ou de demonstrar qualquer tipo de sentimento positivo com relação a isso. É como se a mãe não a autorizasse a isso. Então é muito frequente que quando a criança vai estar com o pai, passa momentos na presença do pai que são felizes, que são alegres, que são momentos de prazer, de contentamento. Quando ela volta para a presença da mãe, ela não pode demonstrar isso. O quanto ela estava bem, o quanto ela gostou de estar com o pai ou com a família dele. É como se houvesse uma proibição, porque ao demonstrar isso, ela estaria desagradando a sua mãe. Então ela percebe que se ela agradar a um, talvez ela desagrade o outro. E ela vai tentar dar conta desse lugar. E muitas vezes é um lugar tão pesado que acaba vindo sintomas, como por exemplo, tristeza, falta de disposição para as atividades, ou irritabilidade, ou uma agitação extrema que antes ela não tinha, e até mesmo uma diminuição do rendimento escolar. Muitas vezes é na escola que isso aparece. As professoras, as tias vão comunicando aos pais o quanto a criança está diferente, apresenta comportamentos que ela não tinha antes. Mas é a forma que ela tem para demonstrar uma angústia diante desse lugar que colocaram ela. Que ela é proibida de amar o outro na tentativa de dar conta, na verdade, dos sentimentos dos adultos. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo colocando o seguinte: quando existe a separação conjugal, não deve haver a separação parental. Os pais se separaram, mas a criança não se separa dos pais. E é necessário dar a ela um lugar para ela expressar livremente o que ela sente pelos seus pais, considerando a espontaneidade da criança, sem uma intervenção ou um peso de situações vividas pelos adultos. É muito importante nós marcarmos isso, porque a criança vai simbolizar esse momento de separação dos pais e isso de alguma forma vai repercutir na vida adulta. Muitos pais colocam a criança no lugar de um juiz, onde é ela quem vai dizer quem está certo e quem está errado, quem foi vítima e quem foi o culpado. E não compete à criança esse lugar. O lugar dela é de filho e quem tem que resolver as questões dos adultos são os adultos. É isso, esse foi o tema do vídeo de hoje, alienação parental. Espero que tenha ficado claro a nossa reflexão aqui. Se você gostou, curte aqui no canal, aproveita também para compartilhar com seus amigos, deixe os seus comentários e caso você ainda não esteja inscrito, clica no link que está aparecendo aqui na sua tela, faça a sua inscrição e você receberá notificações sobre os meus próximos vídeos. É isso, te vejo muito em breve e até lá!